Buenas tardes o Boa buenos días, depende tarde, por dónde bom andemos. dia, depende por Bienvenidos onde y cada um bienvenidas está. a este Bem-vindos, diálogo bem-vindas a esse educador para diálogo la acción, educador ciudades para a que ação, leen, cidades que leem, experiencias de promoción de lectura. experiência de Les damos la promoção da leitura. bienvenida a todos y Damos as todas. boas-vindas a Como todos e saben, todas. siempre Como vocês disponemos de sabem, nós traducción dispomos de simultánea tradução en la parte simultânea, baja de la interpretação simultânea pantalla. na parte de Tienen baixo da allí para tela. elegir Vocês el podem idioma en el que escolher desean o idioma escuchar, em que vocês español o desejam portugués, escutar as y apresentações, pueden espanhol disfrutar ou de las português. conversaciones que Assim tenemos panelistas podem de ambos aproveitar melhor idiomas as y conversas e as oyentes de ambos apresentações de idiomas, cada así que das esperamos pessoas que vão que fazer a puedan utilizar la apresentação. Espero que traducción todos vocês que está possam disponible. utilizar, Bueno, então, entonces les essa damos la tradução que está bienvenida. disponibilizada. Ustedes Damos saben outra vez que as uno boas-vindas. de los Vocês objetivos sabem de la que um dos delegación objetivos da para América delegação Latina para a es América promover el Latina intercambio, la é colaboración promover ao y la intercâmbio, innovación a con los gerentes, colaboração, a funcionarios y inovação responsables de para os programas, políticas, servidores e proyectos funcionários que são de las responsáveis pelas ciudades políticas en públicas sintonía das con los cidades. principios de la Carta. Isso em En sintonia este com os caso, princípios da Carta vamos de Cidades a Educadoras. enfocarnos en el tema de la Nós promoción vamos de la pôr o lectura foco de nuestras hoje na ciudades, las promoção da ciudades leitura das educadoras. nossas cidades, Y cidades cuando estamos educadoras, hablando, e en este caso de promoción de la lectura, quando nosotros nos falamos em estamos promover a refiriendo al uso leitura, de los nós nos libros, referimos sino não que só ao para uso nosotros dos estamos livros, mas hablando para de nós é mais construir ciudadanía, importante construir porque un cidadania, poco porque tomando palabras de Paulo tomando Freire, palavras leer no de es Paulo solo Freire, descifrar palabras, lei não é só sino leer decifrar el palavras, mundo y en mas ese é ler acto o mundo. comprenderlo, E neste cuestionarlo ato é y compreender o transformarlo, como mundo e decía transformar o Paulo. mundo, como dizia Paulo América Freire. Latina, nuestra A región, América donde Latina, todos y na todas nossa região, habitamos, onde todos está nós atravesada por moramos, profundas está atravessada desigualdades por profundas y desigualdades. también por una enorme riqueza cultural, Também por uma imensa simbólica, riqueza natural, cultural, comunitaria. simbólica, natural e Entonces, en este comunitária. contexto, la promoción de la E lectura se neste convierte en contexto, a una promoção herramienta da leitura estratégica, no solo para para, acceso, para se acceder transforma numa a la ferramenta cultura, indispensável para sino acessar a para cultura la e posibilidad de também construir para sentido, dar a para la possibilidade da participación, para construção el de ejercicio de sentido, para a recursos. participação e En este para marco, os eh, se ha organizado eh, este para diálogo. ter em conta todos os direitos. Agradecer muy Nesse especialmente a contexto, la eu quero ciudad que ahora agradecer voy a especialmente às comentar, que van a cidades que agora eu vou compartir, el comentar, que vão equipo de la compartilhar, e delegación que ha toda a equipe de trabajado en todo delegação que esto, Ana trabalhou Laura, em que tudo estaba isso, contactando cada uno Ana y cada Laura, que una, estava y a entrando todas em las contato com compañeras cada que um de están vocês aquí, e todos os colegas que y estão decirles que, aqui. bueno, hoy vamos a contar E con vou las dizer que iniciativas hoje de las nós ciudades vamos de Paso contar com Fundo de iniciativas Brasil, da cidade de Passo de la Fundo, ciudad do de Playa del Brasil, Carmen, cidade de Playa Playa del del Carmen Carmen, Praia do de Carmen, México, do y la ciudad de México, Rosario. e a cidade de Rosário, aqui da Argentina. Nuevamente les recuerdo que tienen Novamente, eu traducción lembro a vocês simultánea, que que la pueden utilizar. vocês Les vamos podem a pedir utilizar que a enciendan sus interpretação cámaras y simultânea. que silencien E sus eu peço micrófonos. também que vocês Van a deixem as tener la câmeras ligadas, posibilidad de assim temos a preguntar lo que possibilidade de ver deseen todos por el vocês e que chat. podem perguntar tudo o que Y quiserem bueno, ahora através entonces do les chat, do presento a quienes van bate-papo. E a agora eu vou compartir sus apresentar experiencias, a quem vai quienes compartilhar as agradecemos. experiências, Vanessa e eu já Hickman, que es agradeço la desde já, coordinadora del que é a Vanessa núcleo Hickman, que é a del libro, la coordenadora do Núcleo do lectura Livro, y da la Leitura e literatura da de la Literatura Biblioteca da Municipal Biblioteca Arno Municipal Viunsky de la Arno Municipalidad Viunsky, de Paso da Fundo de Prefeitura Brasil. de Passo Fundo Lucas de la do Brasil. Torre, el Lucas de la subsecretario de Torre, que é Fortalecimiento subsecretário de Institucional Fortalecimento y Institucional Sociocultural de la e Municipalidad de Sociocultural da Rosario, Prefeitura de Argentina, Rosário, y aqui na Rafael Argentina, Macías, e coordinador Rafael general de Macias, Bibliotecas coordenador-geral de Públicas del Bibliotecas municipio Públicas de Playa do del município Carmen, de México. Del Carmen, Playa En del este Carmen, marco México. también damos la Nesse bienvenida a contexto, Belén também damos as Campero, boas-vindas que a va a Maria ser la Belém Campeiro, moderación que vai ser a de este diálogo. moderadora deste María Belén diálogo. es doctora en Maria Belém é filosofía de la doutora em Universidad filosofia Nacional de pela Universidade Rosario, Nacional de Argentina, y Rosário, da diplomada Argentina, e superior diploma en superior Infancia, em Educación Infância, y Educação e Pedagogía Pedagogia, también Flaxo. obtuvo un máster en Também ela Filosofía obteve o 318 en la mestrado em Universidad de Filosofia Girona, 318 na España. Universidade Es de Girona, na investigadora del Espanha. CONICET, É que es el pesquisadora Consejo do Nacional de CONICET, Conselho Investigación Nacional de Científica y Pesquisas Técnica de la Científicas e Argentina, Técnicas y da su Argentina, investigación se centra e en la a educación pesquisa dela científica está para la focada infancia. na educação Además, es científica para as poeta, infâncias. gestora Além cultural y disso, ela é coordinadora de poeta, espacios gestora de cultural lectura e coordenadora de en espaços de decoración leitura, filosófica.
e Belén pesquisadora en filosófica. esta Vou deixar em moderación. mãos Muchas dela essa moderação e agradeço a todos. Bueno, buenas tardes, buenos Boa días a tarde e bom todos, dia a todos. a todas. Muchas gracias Muito por la obrigada invitación, por la pelo presentación, convite, Laura, pela a apresentação, todas, Laura. a Ciudades Educadoras. Eu Es agradeço a todos un da Cidade honor para mí Educadora. Para mim é uma estar honra acá coordinando estar este aqui diálogo que me coordenando encuentra esse diálogo especialmente e, convocada. principalmente, eu fui. Veo muchas Essa caras convocação foi conocidas, importante para mim amigas porque eu que vejo muitas saludo pessoas especialmente. familiares para mim, Ciudades conhecidas, que e que leen eu es una já deixo imagen muy potente. meus Decía boas-vindas, e é uma Laura antes imagem muito que leer potente es ver todos construir vocês. E sentido. ler é algo muito importante Precisamente porque é Graciela Monte construir dice, sentido. construir E sentido es lo que nos construir hace sentido humanos, é o o que sea, nos faz rebeldes. ser humanos, ou seja, de alguma maneira Considero rebeldes. que garantizar y Considero que democratizar el garantir e acceso a los democratizar libros, o a las acesso aos experiencias de livros, lectura, a se experiência de constituye leitura, como un objetivo isso se educativo, constitui como um social clave para objetivo Ciudades Educadoras, educacional e abrir las social puertas de para la as cidades cultura educadoras, abrir as y sostener portas da el cultura espacio de e encuentro. sustentar esse espaço de Forma parte encontro. de las búsquedas Isso faz que parte da orientan el trabajo de busca que construcción vai de comunidades. construir as comunidades. Las experiencias de lectura As y de experiências lectura de compartida leitura, de leituras ofrecen compartilhadas, muchos beneficios que podríamos oferecem muitos benefícios. enumerar, Aqui que ficamos sem som, además perdemos está o som. Perdemos o som. muy Desculpa, mas não estamos comprobado recebendo en o som. distintas disciplinas. Hay algo que pasa con la lectura y sí, Tem uma coisa que acontece com a leitura que ponen al a al escucha leitura como y coloca a la a quem disponibilidad escuta emocional uma certa disponibilidade muy emocional para cerca escutar, nuestro, e digamos. Creo isso que si aproxima as tenemos pessoas. que Eu acredito destacar que se podemos destacar ou algo salientar, de não se escuta bem. lectura compartida, de la promoción de la Tá um pouco ruim o som, mas vamos continuar. Cuando digo leer con otros, lo que implica leer con otros. O que implica ler com Belén, outros perdón que te é interrumpa. um sucesso, é uma Vamos a experiência ver, muito se boa. escucha mal. Está se No sé ouvindo si mal, es, agora foi eh, interrompida, me sim, saco el a micrófono a ver experiência. si el A ver audio. si Vamos ver se é o sí, capaz que microfone algo o problema. Vamos tentar de novo. Y ahí me escuchan, pero yo no las escucho ustedes, capaz. A ver. Agora estou ouvindo, mas não sei Estamos se todas consigo silenciadas. ouvir ¿Nos escuchás vocês. vos? Escucho. ¿Nos escuchás? Você consegue ouvir, Belém? Me voy a acercar. Ahí nosotros te escuchamos perfecto, ¿eh? Nós te ouvimos muito bem agora. Ahí te escuchamos Antes me perfecto. escuchaban bien, ahora sí. Sí, sí, Agora se escuchar te ouve bem? escuchamos, lo que se Te cortaba ouvimos, mas pero estava um pouco cortada, Ah, assim, bueno. internet, ¿no? a internet. Talvez seja Puede ser internet, que sim. sea mi Pode ser internet internet. también. Bem, Bueno, vamos tentar de no, novo, decía então. que eso, O que eu dizia é que leer siempre es bueno, ler digamos, tiene un sempre montón é de bom. beneficios. Tem Podemos muitos creer, benefícios, ou nós partir de la idea de achamos, que leer e tem siempre muitos es bueno, benefícios. pero Ler no sempre é alcanza bom, con é uma que boa los libros experiência. estén, Não é ¿no? Se suficiente que os necesita livros estejam una na mediación biblioteca, afectiva, precisamos de una ter uma mediação presencia de afetiva, uma otros, de otras presença de disponibles que outros, presten outras, su voz, que as su pessoas cuerpo, estejam que además disponíveis, habiliten el encuentro compartilhando os para que la corpos e experiencia que no seja se convierta habilitada a en un experiência, que a ejercicio que experiência não empieza seja y somente termina, um exercício que começa e sino finaliza, mas bueno, que que la lectura seja, que a leitura sea seja un acontecimiento um nuestra vida acontecimento na que nossa produzca vida eso, un que antes y un después produza de um ese antes e um momento, no depois, uma importa experiência cómo ni de qué nova. forma, Não interessa como, a de que cada forma, uno mas que modifique ese alguma coisa em cada acontecimiento pessoa. para cada una significará E que algo para cada distinto, pessoa vai significar uma coisa pero diferente, essa sí experiência, mas que creo sempre é uma boa que es experiência. importante É destacar importante ese destacar valor o afectivo valor y simbólico afetivo y e que simbólico la que tem lectura a en tanto leitura. tal A leitura, como forma parte de tal, la escena de faz cuidado parte y dos cuidados entonces es da una criança e do herramienta que adolescente, é uma garantiza ferramenta que garante un estado de infancia, una infancia no uma pensada en un tiempo infância não cronológico pensada que num tempo empieza y cronológico que começa e termina, finaliza, sino
mas também mais uma possibilidade de que nós tenhamos uma surpresa, brinquemos com a leitura. O que eu considero é que é muito importante a leitura, e em termos deste diálogo agora com vocês, para a promoção da leitura e das políticas públicas sobre esse tema, para garantir que todas as crianças o que querem é buscar garantir o acesso ao estado de infância, de surpresa, a possibilidade de ter essa aventura da leitura. E, principalmente, imaginar um mundo melhor com o qual eles, as crianças, eles e elas sejam protagonistas. Dito isto, eu quero passar a palavra para o primeiro bloco, neste diálogo educador, que vai ter 3 blocos de diferente duração cada um. O primeiro bloco vai ser de 7 minutos. Eu vou avisar com uma mensagem quando esteja faltando 1 minuto, para que vocês já saibam, para que esteja distribuído de forma igual entre todos. Vamos começar com o nosso primeiro convidado, que é... Não se ouve, cortou-se um pouco o som, ficamos sem som. Vamos começar com o Rosário, da Prefeitura de Rosário, que vai contar a experiência Folhas da Cidade, mediação de leitura com as infâncias. Lucas. Ahí estamos. Lucas, ¿Qué tal? Genial. Buenas Como- tardes a todos y a boa todas. tarde a todos e Vamos todas. a cronometrarnos también acá si así Vamos vamos con el cronometrar tiempo, para poder seguir com o compartirle. La verdad que es una tempo de alegría poder estar compartilhar. É uma alegria representando a para la mim ciudad de estar Rosario, este Día de representando las a cidade Ciudades de Educadoras. Rosária Agradecemos la e as cidades invitación, por supuesto, educadoras. a todo el Agradeço o equipo. convite a toda a equipe La de ciudad de cidades Rosario, para educadoras. aquellos A que no cidade de la Rosário, conocen, para quem es não una ciudad conhece, que está é ubicada en la uma región central del cidade que país, está en localizada na Argentina, região una central ciudad da con más de 1 millón de Argentina, habitantes, una ciudad com que mais de 1 milhão de históricamente habitantes, uma fue cidade atravesada por que una dinámica historicamente foi atravessada por uma portuaria y ferroviaria, dinâmica portuária con e diferentes corrientes ferroviária, com migratorias por el diferentes río Paraná, correntes de como imigração, una com o Rio Paraná de como sus brazos protagonista, de e, nuestra querida costa e o Rio ribereña. Es una Paraná ciudad que nos gusta é o recalcar mais que no importante tenemos pela orla ni ribeirinha que nós fundación, temos, ribeirinha que nós temos, ni e fundador, não ni tem fecha de uma fundación, que nos data de fuimos haciendo a fundação, nem nosotros um mismos, ladrillo a fundador ladrillo, específico. y Nós fue esa mesmos fomos fuerza de construindo la essa diversidad que nos cidade, compuso y que e nos com a creó, força históricamente la que nos dessa posibilitó también diversidade que forjar una nos hoja de convoca, ruta nos fez colectiva que posicionó a la forçar, ciudad dentro de la posicionar escena en essa distintos cidade aspectos dentro nacional do e internacional. cenário, do aspecto Como decían en nacional la e internacional, presentación, como lo que muito vamos a contar importante. Como hoy eu es dizia na la apresentação, que experiencia nós que vamos tuvimos a contar hoje a partir del experiência proyecto que Hojas de nós tivemos a Ciudad, partir do que es un projeto de proyecto de Folhas de mediación de Cidade, lecturas que que é um projeto aborda de la mediação das literatura local leituras con las que infancias en abrange as contextos de leituras vulnerabilidad locais em social. relação às Nos gusta infâncias e pensar, como principalmente se da decía también en la vulnerabilidade presentación, social. que E Rosario es una gostaríamos de ciudad que pensar, isso lee foi y por falado, que supuesto abonamos Rosário plenamente é la uma idea cidade que de lê. que una ciudad E que lee nós es una ciudad que aprovamos essa ideia, é permanentemente uma cidade que construye ciudadanía. permanentemente constrói Partimos de cidadania la através da idea de leitura. que la E lectura va partimos más da allá, por ideia de que a supuesto, de la leitura decodificación vai de além caracteres da y estamos decodificação de convencidos caracteres. de que es un acto Estamos que permite convencidos comprender que y é transformar uma el mundo, ação que ya compreende que también compreender e transformar partimos o de esa mundo. base para pensar E nuestras partimos acciones, dessa base entendemos para todas as que nossas nuestras sociedades ações. están atravesadas por Entendemos que a nossa dificultades, desde los sociedade sistemas de está educación atravessada por formal, las muitos transformaciones culturales a problemas de partir de transformações la culturais e irrupción plena en educacionais nuestras vidas de la a partir da hiperconectividad asociada al irrupção mundo da digital, la inmediatez, la hiperconectividade ansiedad, e a todos los problemas que imediatez, a atraviesan ansiedade, todos os problemas que nuestras atravessam sociedades essa modernidade actualmente, das nossas como sociedades premisa de un e tiempo como que condiciona sin premissa de duda um la tempo vida de que nuestras condiciona a ciudades y vida de nossas especialmente en cidades, las ciudades en los contextos de especialmente vulnerabilidad y cidades desigualdad. no contexto mais de Bajo esa premisa es vulnerabilidade e de que entendíamos desigualdade. que debíamos Então, elaborar nós una estrategia no solo de entendemos que promoción de la devíamos lectura y del acceso a elaborar los uma libros, estratégia não sino só de promoção da fundamentalmente de leitura e de acceso a los acesso aos derechos livros, culturales.
mas y es así essencialmente de como comenzó acesso aos esta direitos experiencia. Ella constitucionais. lleva Assim foi dos como años começamos com essa experiência, que que já tem 2 inicia anos, su diálogo, este e que proyecto con el começou Plan com um Cuidar, que diálogo es com o una Plano política Cuidar, pública um transversal projeto que é uma del política Estado local, pública del Estado transversal do municipal, Estado, que daqui asume da la Prefeitura de Rosário, do corresponsabilidad município, que del bienestar assume a social, articulando corresponsabilidade do bem-estar esfuerzos, social, recursos, miradas, articulando esforços, tanto de diferentes recursos secretarías e olhares, municipales, que também va com a Secretaria consolidando también Municipal, e que una vai capilaridad consolidando territorial que cuenta dentro de con todo o 50 centros território, de e salud, que más de temos 40 centros hoje mais de nuclear, 50 centros de más de saúde, 40 40 instituciones centros de cuidado, culturales, 15 instituições polideportivos, decenas de programas desplegados en poliesportivos, todo el muitos territorio de la programas ciudad, que en estão por conjunto toda con a muchas cidade, em todo o organizaciones território da sociales cidade, y e que se comunitarias que trabalha em habitan esos parceria com barrios. muitas, Hojas de muitas Ciudad es un sociedades e que proyecto habitam, que moram impulsado por nesses la bairros. É um Secretaría de projeto Cultura que y foi Educación de la impulsionado ciudad pela a través de cuatro Secretaria de Cultura da instituciones cidade, através de y que 4 fue instituições, construido en e que foi articulación con la construído Secretaría de Desarrollo Humano y articulando Hábitat, com a también de la Secretaria Municipalidad de de Rosario, a Recursos través de Humanos e diferentes Moradia, comisiones também da Prefeitura de vinculadas Rosário, a los através espacios de de outras infancia. instituições que estão também Inicialmente sería vinculadas un a esses proceso espaços de de educação. diagnóstico No y princípio, foi um elaboración de la processo de propuesta que diagnóstico, de elaboração da consideramos parte proposta, fundamental que consideramos uma parte del proyecto y que essencial do contribuyó a dotar de projeto e cuerpo que las contribuiu potencialidades de esa a planificación, potenciar que creo esse que tiene que ser planejamento, algo que compartamos e todas isso las é políticas algo que nós públicas con devemos cierta compartilhar em pretensión todas as de políticas ser públicas que sostenibles y tenham a escalables pretensão de ser fundamentalmente. sustentáveis. En primer lugar, Em el primeiro diseño pensado lugar, estaba para o niños y design niñas que de 9 a pensamos foi 12 para años, crianças priorizando de menores de la 12 anos, territorialidad y preeminencia priorizando a que tienen territorialidade estos centros da cuidar, que son vulnerabilidade que tem esses espacios ubicados centros, que nós chamamos de centros de estratégicamente en cuidar, que são distintos espaços barrios de que la estão ciudad, localizados que despliegan estrategicamente em políticas diferentes públicas de bairros da cuidado, que cidade, e promueven está aí a acciones política pública das cidades interfamiliares, como uma ação que promueven interfamiliar derechos. e que Esos promove os espacios son los que direitos. nos sirvieron E para esses alojar esta espaços são propuesta os y esos que equipos con los nos que empezamos a serviram para que trabajar. nós coloquemos La idea de nosso pensar en trabalho, hojas de nossos ciudad nos projetos. A habilitaba ideia, también pensar em a folhas da convocar a cidade, editoriales, também nos dava escritores, lugar ilustradores de rosarinos, convocar para que esas lecturas escritores, puedan estar asociadas a una ilustradores idea más rosarinos amplia de e ciudad. que Y también pudesse nos posibilitó que este chegar a mais ecosistema de pessoas em toda a editoriales, autores cidade. e E nos ilustradores facilitou também sean parte del o proyecto desde el sistema de inicio, cidades que educadoras tengan fazendo diálogo no parte desse solo con los projeto do equipos princípio. Que de haja um trabajo diálogo não del só com a equipe municipio, de sino trabalho da fundamentalmente con prefeitura, quienes mas iban a fundamentalmente reinterpretar com y quem ia resignificar esas reinterpretar obras e que se crearon. ressignificar Eso essas también obras que nos foram habilitó criadas. a Mas isso acortar também nos las distancias habilitou que a veces en el a imaginario se aproximar as piensa de que distâncias, que algunos às con los que vezes trabajan imaginamos que algumas son los que pessoas que hacen la cultura y los trabalham, otros somos são destinatarios algumas y pessoas que receptores. fazem Este a cultura, proyecto que trabalham com a cultura, e permitió nós somos só os acortar esas destinatários. Esse distancias. trabalho Pensamos una permitiu metodología aproximar a essas partir de un distâncias. proceso Pensamos numa circular que implicó metodologia de um leer, processo circular, escribir, que ilustrar quer y dizer editar. ler, Eso fue la escrever premisa inicial. Durante e, 4 e encuentros editar en e cada centro circular. cuidar, fueron Essa foi a 6 nossa ideia centros cuidar principal los de 4 seleccionados para esta encontros propuesta en la e que primera foram instancia. Los sendo niños y niñas selecionados para leyeron essa un primeira libro, proposta. As contaron su crianças leram um historia, livro, algunos se contaram a sua reunieron con el própria autor y história, con el reuniram ilustrador, coautores, realizaron tareas de escritura y ilustradores, com finalmente vieron de cerca desenhistas el proceso de também, e creación del depois libro. foi um De processo manera de criação. colaborativa Aprender como é um elaboraron processo de um distintas livro, propuestas y producciones. colaboraram com Terminamos con diferentes 6 producciones propostas específicas de de produção e formato terminamos com 6 colaborativo en formato produções fanzine. específicas de Todo ese formato proceso fue registrado colaborativo. permanentemente Tudo isso por foi personal que cumplía las funciones de escriba registrado por y tenía el pessoal, ou seja, foi objetivo escrito e de está elaborar anotado un tudo producto isso, final que com o reflejara objetivo esas de elaborar estrategias, um las produto sensaciones, final, los que é trabajos de las focar niñas y las nessas niñas, estratégias que e trabalhos pudiera que faz com realizar as fichas crianças, metodológicas, como que pudiera dejar cuidar e huella de lo como que deixar essas sucedió fichas de en esos metodologia 6 para serem espacios. La replicadas publicación, em que ahora outros se las vamos a espaços. compartir Agora eu también vou vía compartilhar com digital, vocês nos permitió via también digital. presentarla en Isso uno de los também eventos culturales nos más relevantes permitiu que viene siendo la apresentar Feria del Libro tudo isso na Feira do de la Livro aqui de ciudad, Rosário, que é um dos que eventos mais tuvo, importantes contó no aqui da solo con la cidade, participación de e quienes que trabajaron en contou eso, com a sino fundamentalmente de participação los não niños, só das niñas y sus pessoas que familias, trabalham, mas que se muitas abrazaron crianças permanentemente en e un suas encuentro muy famílias que emotivo estiveram presentes no junto con encontro todo el equipo de com muita trabajo. emoção, Nos gusta junto com pensar toda que a Hoja de equipe de Ciudad, una trabalho intervención de nossa. política E pública, também tiene fuerte contamos com a encargue territorial y intervenção de política comunitario, pública, que con tem uma fórmulas de força muito infancias y grande que nos ayudó a dentro das repensar editoras, las e grietas, los silencios, lo e dicho, nós lo no pensamos, então, dicho, nas y en vozes, esos nos
silêncio, do que foi dito, do que não foi dito. Nesses encontros há uma dinâmica de trabalho que realmente é muito, é, é muito sentimental, porque se trabalha e se compartilha ideias e a história de vida de cada um. Esse processo contou com um diagnóstico inicial em 2024, com uma etapa específica dos planos que foi terminado em 2025, com a apresentação do livro já realizada,
E agora estamos pensando nas dinâmicas para 2026, com dinâmicas, novas dinâmicas, e com diferentes grupos que estão localizados em diferentes bairros da cidade. Já estou terminando, eu sei que tenho pouco tempo, eu achei importante que neste projeto é muito importante contar com a possibilidade de ampliar o acesso das infâncias ao livro e às produções literárias em múltiplos suportes, em redes comunitárias, em práticas que fortaleçam a compreensão leitora e também impulsar todos os sistemas de livrarias e de editoriais da cidade e que possa tudo ser documentado. Essa experiência deve ser documentada para poder perceber o que são esses processos de trabalho e o alcance que podem ter. Gostaria de agradecer. Eu precisaria de um pouquinho mais de tempo, mas agradeço ter podido compartilhar essa primeira parte do trabalho que nós fizemos. Antes de continuar com o próximo ou a próxima pessoa que vai falar, vamos pedir a Rafael e a Vanessa que falem um pouco mais devagar, porque são as intérpretes. Lucas falou muito rápido, realmente. Então, vamos tentar falar um pouco mais devagar, que elas estão fazendo a interpretação simultânea. Então, se vocês puderem falar um pouco mais devagar, agradecemos. Vamos então com a vez de Vanessa Hickman. Ela é coordenadora do núcleo do livro, a leitura e a literatura da Biblioteca Municipal de Arno Miuniski, da Prefeitura de Passo Fundo, no Brasil, que vai apresentar o programa de incentivo à leitura Borale. Está pronunciado muito bem. Mesmo, vamos lá. Borale. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma alegria poder estar participando deste diálogo. É sempre enriquecedor trocar experiências, conhecer o trabalho que é feito com as crianças, formando leitores pelo mundo. E aqui na nossa cidade de Passo Fundo, nós temos uma preocupação bem grande, bem crescida, com a formação de leitores. Temos um histórico já no nosso país, a nossa cidade, como uma capital da literatura, porque é tradição já fazer encontros entre escritores, leitores e também os pequenos leitores, que são as crianças, né? Então, nós temos um movimento chamado Jornada de Literatura, onde os escritores são praticamente o contato com as crianças é como se fosse de uma estrela, um artista estrela de televisão, mas na verdade é a estrela do livro, né? Então, nós temos essa tradição e queremos continuar mantendo. Por isso que surge o programa Bora Ler, de incentivo à leitura. Bora Ler significa vamos lá, vamos ler. Bora é uma expressão, uma gíria, digamos assim, do nosso país, né? Bora ler, vamos lá, vamos para o livro, vamos abrir esse livro. Então, o que nós percebemos, né? Principalmente na rede pública de ensino, muitas vezes a falta de condições financeiras das famílias adquirirem livros. Então, além do trabalho maravilhoso que é realizado nas escolas, pelas escolas, os professores mediadores de leitura, nós também vimos a possibilidade de trazer uma condição para que as famílias possam incluir o bem livro dentro da sua receita, dentro das suas compras, vamos dizer assim, né? Então, nós criamos o Passaporte da Leitura. O Passaporte da Leitura, ele faz parte do programa Bora Ler, trazendo inúmeras possibilidades de experiência. Como um passaporte é um documento de viagem, nós também acreditamos que cada leitura, que cada livro lido é uma viagem, que o leitor entra dentro do universo da história, né? E conhece inúmeras culturas, conhece países, conhece, inclusive, realidades que podem ser da imaginação, não necessariamente da realidade. Então, cada criança recebeu um passaporte, onde coloca a sua foto, a sua identificação, e dentro dele
nós temos o espaço para carimbar as viagens. Assim como o passaporte a gente carimba, cada livro lido é carimbado. Uma experiência que pode ser feita dentro da escola, mas também em outros espaços de leitura do nosso município, como a Biblioteca Pública, que é a biblioteca que eu coordeno, a Academia Passo Fudense de Letras, que é o templo dos escritores, daqueles artistas da palavra locais da nossa cidade, são membros da Academia de Letras e que também são pessoas que têm essa possibilidade, a partir do passaporte, de ter um contato com as crianças das redes de escola. Além disso, além das experiências leitoras mediadas por seus professores, as crianças também podem visitar outros locais dentro da cidade educadora que também incentivam a leitura. Como eu já citei a Academia de Letras, mas nós temos também as livrarias da cidade. Muitas vezes as crianças não da rede pública se veem sem condições assim de entrar numa livraria, né? De comprar um livro, de ter uma experiência leitora dentro desse espaço. Então, o passaporte da leitura, dentro dele, tem um vale-livro, no valor de R$ 40. Esse vale-livro pode ser trocado nas livrarias, na feira do livro, em eventos literários, onde os livros vão até as escolas, inclusive feiras dentro da escola, onde os livreiros vão até a escola. Então, dessa forma, a gente não só está democratizando o acesso ao livro, como também está trazendo um fomento para o comércio local do livro. Já que a gente sabe que as plataformas digitais, né, os sites de venda de livros, muitas vezes fizeram com que as livrarias fechassem as portas. E o nosso desejo aqui na cidade é que os nossos livreiros, que as livrarias sejam abertas, novas livrarias abram suas portas, para poder participar de Feira do Livro, vender seus livros e fazer esse comércio, essa troca local mesmo, né? Valorizando o livro como um bem material, né? Porque muitas vezes as famílias, mesmo que sobre uma renda, né, no mês, não, infelizmente, muitas vezes não vai ir na compra de um livro. Então, assim, a gente está democratizando mais, as crianças se sentindo empoderadas em comprar um livro. Mas a experiência, ela vai muito além de conseguir ter um livro, né? Por quê? Porque a gente acredita que as famílias, elas têm aquele momento de leitura em torno do livro, os amigos, eles trocam entre si, a gente percebe isso quando vai nas escolas, né? Junto com o programa, além do livro, que eu dei um destaque, nós temos a contação de histórias, nós temos experiências de prática leitora na universidade, já que a universidade também é um espaço que traz a jornada de literatura, né? Então, a gente tem diversos espaços trabalhando em torno da leitura. Não só a biblioteca e a escola, mas outros que são parceiros, como uma cidade educadora. Eu não sei, eu não estava controlando o tempo, mas vocês me avisam qualquer coisa se eu estiver passando do tempo, tá bom? E aí, Vanessa, estamos casi com o tempo. Imaginei. E aí, além disso, eu vou mostrar mais, porque eu estou achando interessante mostrar o passaporte para vocês verem como é. Aqui nessa parte, a gente tem um espaço dedicado à Feira do Livro. Porque a Feira do Livro é um local onde o contato da criança que leu aquele livro vai encontrar com o autor e vai poder fazer uma troca, conversar, fazer questionamentos. E aqui eles autografam, fazem um desenho, fazem um registro sobre como que foi essa experiência na feira. Então é o diário na feira. Eu até vou dizer para vocês, por que eu não tenho um passaporte de uma criança? Porque eles não querem emprestar para gente, eles querem ficar, né? Eles têm um carinho pelo passaporte. E aí eles não querem. Eu digo, eu quero, não, esse é meu. Eles ficam assim, né? Eles querem sempre esse passaporte. Aqui, Vanessa. Terminou. Sí, estamos en tiempo. Certo. Depois a gente vai ter mais oportunidades. Tá bom, grata. Bueno, então, depois a gente conversa mais, né? Mas eu fico à disposição aí para trazer mais esclarecimento. Gracias, Vanessa.
Buenísimo. Bueno, para cerrar este primer bloque Para de fechar esse 7 minutos, primeiro bloco de invitamos 7 minutos, a vamos Rafael Macías, convidar agora coordinador Rafael general de Macias, que é bibliotecas o públicas del coordenador municipio geral Playa del Carmen, a presentar la da experiencia Prefeitura Visitas de Guiadas a Vila del las Carmen, bibliotecas. Plaza del Carmen. E Bienvenido, vai Rafael. falar sobre a experiência. Muchísimas gracias. Ahorita mismo proyectamos el video. Boa tarde. Experiência sobre bibliotecas públicas em Plaza del Carmen. ¿Ya ven el video? Vou passar um vídeo. Estou No tentando todavía. subir o vídeo. No todavía. Ainda não. Vou compartilhar um vídeo. Ahora sí. Agora sim. Ahora no. Ahora sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Primero que nada, Muito obrigado. muchísimas Em gracias primeiro por la lugar, invitación. Para nosotros eu es un agradeço placer o poder participar en convite. este Um diálogo prazer poder tan importante. participar Por desse supuesto, diálogo saludar tão a las ciudades importante hermanas que hoy e están con também nosotros, poder a Rosario, cumprimentar a todas as a cidades que Argentina estão y a compartilhando la este ciudad momento aqui da de Paso Argentina e Fundo as de cidades Brasil. Un de Passo saludo Fundo do a Brasil e todas Chloe as y a outras Vanessa. cidades presentes. Nosotros, Eu pues el día de hoy vamos a hablar sobre las Vamos visitas guiadas. falar Es un sobre a tema muy visita importante, guiada, una como um actividad que tema tenemos muito aquí en las importante de uma bibliotecas atividade que nós municipales temos de aqui nas Playa del Carmen. bibliotecas municipais Antes, de pues te Praia do platico un Carmen. poco, antes de Antes, eu proyectar el gostaria de video, explicar um quiero pouquinho de platicarles que un se poco trata sobre esse estas visitas vídeo guiadas e que quero se contar um realizan pouquinho sobre o que nós aquí en Playa del Carmen. realizamos aqui em Nosotros Praia contamos del con tres Carmen. bibliotecas municipales Contamos dentro de com la ciudad. 3 bibliotecas Y bueno, las municipais visitas na guiadas cidade. pues As visitas guiadas constituyen que una nós estrategia fazemos são sumamente uma fundamental estratégia para fomentar el fundamental para acercamiento a la lectura, fomentar especialmente dirigido a o los niños, a acesso las da niñas, comunidade à a los leitura, e está jóvenes, principalmente para que se dirigido acerquen às al mundo de la crianças e lectura y aos el jovens para conocimiento. que Como ustedes se saben, aproximem do mundo da leitura e do últimamente, conhecimento que vem através da lamentablemente, se ha leitura. disminuido bastante la asistencia Infelizmente, de los niños y de las niñas a las há pouca bibliotecas assistência das desde que crianças llegaron na este gobierno, biblioteca desde que encabezado por nuestra chegou esse presidenta, señora governo, Mercado. que Una de sus está encomiendas es que presidido los pela jóvenes y los presidente, niños mas regresen a muitas las vezes os bibliotecas. jovens e as Parte crianças, de o que nós esto, queremos estas agora visitas é que guiadas eles están diseñadas voltem con una a estar experiencia nas integral, bibliotecas. dinámica e Nós temos uma formativa experiência integral e que permite que, bueno, pues dinâmica los asistentes e puedan que conocer el permite que funcionamiento de este todos espacio, de possam estas bibliotecas conhecer o públicas, funcionamento dessas además de bibliotecas todo el públicas, tema de além los de asuntos de todo importancia en las o bibliotecas assunto en la da vida importância cotidiana. de Una vez que llegan presenciar estos de grupos, ir às tenemos bibliotecas alrededor de públicas. 30 a 60 Um dos niños, grupos principalmente de nos mais ou menos enfocamos 30 especialmente en niños de crianças e que preescolar nós o colocamos o primaria, foco em se realiza crianças una recepción do ensino importante de nuestras maestras. fundamental Importante e de mencionar toda a que las região. tres bibliotecas É muito municipales importante que contamos eles con possam maestras, con ir a essas pedagogas, con bibliotecas, porque nós psicólogas temos professoras, específicamente cualificadas pedagogas, para poder que atender estão, gente, por pessoas supuesto, con bibliotecarias qualificadas de ambos para, niveles. bibliotecárias, Contamos logicamente, en nuestras pessoas que estão bibliotecas qualificadas para mostrar e bibliotecarias que llevan acompanhar e desempeñando fazer as funciones visitas com as permanentes, crianças. es decir, E essas personas bibliotecas, con más então, de são 25 años de públicas experiencia e tem que mais de han 25 anos que contribuido estão al e que nós temos enriquecimiento experiência de cada com as una de nuestras bibliotecas bibliotecas. e que Una foram vez que crescendo e llegan los aumentando o chicos, volume se lleva a de cabo un exemplares, registro de con los obras. asistentes, se les E nós brinda una fazemos breve também um información registro sobre de la cada biblioteca um que das visitan. En este visitas caso, hoy e estamos oferecemos um con nuestras sugrientas de la acompanhamento. biblioteca Jaime E Otorga neste Poder, que caso es eu la estou, por biblioteca insignia exemplo, eu vou mostrar para vocês de uma de Playa del Carmen, biblioteca que tiene eu más de estou agora 25 años de transmitindo. historia. Já Y tem bueno, se mais les de explica un 25 poco anos de el história essa funcionamiento, biblioteca. etcétera, E eu ¿no? vou contar um Y pouco por como foi supuesto, les vamos a criada e explicar como funciona. E pues el também papel vamos que esta biblioteca falar do papel forma dessa en cada biblioteca en la como historia de la ciudad, ¿no? que faz Posteriormente parte inicia da el história recorrido da guiado por las cidade. diferentes E áreas esse de las bibliotecas. percurso Durante ese de trayecto todas as se visitas explica e todos los durante espacios esse constitutivos, trajeto, todos nós vamos dentro de la explicar biblioteca. como Nosotros é contamos con a una sala de visita dentro da consulta, un área biblioteca, infantil, una sección e juvenil tem y as en general sessões áreas de infantis, lectura. Además, juvenis, en ou esta seja, está biblioteca dividido por contamos sessões, con e nessa biblioteca un também auditorio para temos um 80 o 100 auditório personas en para el que a veces 80 proyecta pessoas,
E às vezes fazemos algumas tardes com cinema, exibições de cinema, ou alguma palestra, mas sempre ligado à cultura. E no Dia Internacional dedicado ao autor, nós fizemos uma palestra muito interessante e que tratava do movimento, um movimento de um fato histórico, da história do nosso país. Depois, também, através das visitas guiadas com a secretária também, que nós damos muito importância ao acervo bibliográfico e que também tem acesso às crianças e os jovens que nos visitam, acesso a haver essa classificação de como se classificam os livros, como se organiza o acervo da biblioteca. E também temos uma biblioteca e como entregamos uma credencial aos visitantes e também podem levar essa credencial que eles levam e a anotação que nós fazemos e registro, eles podem levar os livros às suas casas e também isso tem acesso a toda a cidadania. E a importância da visita guiada é conhecer como funciona a biblioteca e podemos explicar também como é o acesso à parte de arte e todas as atividades culturais que nós proporcionamos através da biblioteca pública. Também temos oficinas, como círculos de leitura, algumas tardes para jogo de xadrez. Buscamos que seja algo muito dinâmico, que não seja só visitar, aprender a ler, mas aprender como se faz literatura e outras atividades que ajudam, que possam explorar assuntos acadêmicos e culturais. Isso é muito importante que vejam a narrativa também de contos que são dinâmicos, que têm acesso a essa leitura dinâmica e que isso serve para a educação. As outras atividades que nós fazemos buscam ir além de somente a leitura e das visitas, é despertar nas pessoas a compreensão da atividade, a interação com todo o ambiente da comunidade, que possam participar com perguntas, que possam... Rafael, desculpa. Já estamos com o tempo. Eu vou só passar esse vídeo, que é pequeno, para que vocês conheçam como é a biblioteca por dentro. Não se escuta o áudio. O áudio está sem som. Não tem som no áudio. Está viendo sin audio, Rafael, te aviso por... Estamos assistindo o vídeo, mas não temos áudio. No se escuchó nada del video. No se escucha. A lo mejor Não lo se que pueden hacer escuta. es pasar el link Vocês por el podiam chat passar o link para pelo compartirlo con los bate-papo e assim participantes. compartilhamos com todos os participantes. Bueno, ya quedan 30 segundos. Si gustan, termino el video y ya después se los mando. Já termina o vídeo para que vocês pelo menos assistam e depois eu vou deixar o link para que depois assistam com mais tempo. Ahora está compartida la pantalla de la reunión. Agora está compartilhando a tela de toda a reunião. Aí continua. Continuamos sem áudio. Obrigada. Muchas gracias, Rafael. Muito obrigada, Rafael. Ahora vamos a
Vamos agora dar palavra para o segundo bloco, em que vamos pedir para cada um de vocês que possam compartilhar alguma aprendizagem, fortaleza ou dificuldade que identificaram no processo de implementação das suas experiências. Para isso, vocês vão ter 5 minutos, depois vamos mais um bloco no que vão poder compartilhar perguntas. Então, convidamos as pessoas que estão presentes aqui, que vão pensando perguntas para compartilhar e para fazer através do bate-papo da nossa reunião. Em primeiro lugar, vamos ouvir Vanessa nesse segundo bloco. Vanessa, Sim. você pode começar. Ok. Eu vou pedir licença para passar um vídeo antes de falar das dificuldades e desafios. Pode ser? Sim? Pode ser, Então, Vanessa, pode passar. No estamos viendo. Ah, todavía el video no Ok. lo estamos viendo. Estou organizando aqui. O vídeo. Bom, enquanto isso eu vou falando. O que a gente percebe, assim, né, nessa questão, principalmente a respeito do Vale Livro, né, que a gente teve que ir, vamos dizer, ensinando, educando os livreiros a proporcionar às nossas crianças uma literatura de qualidade. Porque livros, existem diversos tipos de livros, mas aqueles que realmente acrescentam, somam na aprendizagem das nossas crianças, tanto quanto ao seu conteúdo, quanto à qualidade literária das obras, a gente teve que, então, fazer todo esse trabalho com o vendedor de livro, com o livreiro, para que a gente conseguisse fazer com que a troca fosse significativa, para realmente o trabalho de mediação de leitura ser efetivo na vida da criança. Sem falar que qualidade de literatura é o que forma leitor, né? Não é qualquer livro que forma um leitor. Então, a gente teve que fazer esse trabalho. Além disso, com as famílias, para eles compreenderem o significado do Vale Livro. Para que esse Vale Livro, por exemplo, não ficasse esquecido num canto da casa, né? Para que eles entendessem que é importante, né, esse bem, livro, que eles cuidem, porque dessa forma, a cada ano, eles podem começar a compor um acervo próprio, né? Uma biblioteca pessoal. Se todos os estudantes, imagine uma família onde a gente tem ali 3 crianças, 3 irmãos, são 3 livros a cada Vale Livro, a cada feira do livro. Então, a gente pode ir compondo uma biblioteca própria na casa das crianças. E assim, a leitura vai se multiplicando entre várias faixas etárias, que é outra coisa também que a gente teve que prestar bem atenção. Dentro da nossa organização, do edital, de cadastramento, da utilização do passaporte e do Vale Livro, a gente teve também que trazer o que é adequado, né? Que tipo de leitura é adequada para aquela faixa etária que a gente está atingindo. Então, são alunos desde a educação infantil até os anos finais, aproximadamente 15 anos. Então, é dos 3 aninhos até os 15 anos. São 18 mil estudantes que receberam o Vale Livro. Então, a gente teve que ter esse cuidado para que não chegasse, né, algumas leituras que não são adequadas para a faixa etária. E a gente sabe que é bem importante a gente fazer com que a leitura, seja do livro ou seja através de uma experiência de arte, como uma contação de história, como uma apresentação de música, como um teatro, que tudo isso chegue até o nosso estudante e ele compreenda que a leitura vai além da palavra escrita, vai além do livro. Por isso que naquela parte do passaporte que tem o registro dos espaços que eles vão visitar, tem também o teatro, né? Por quê? Porque a leitura, ela é a leitura de mundo. A leitura, ela é a leitura da arte em geral, não somente do livro. Então, esse passaporte, as viagens que a gente pode usufruir, né?
elas vão por diversas manifestações artísticas, com diversas linguagens, não somente através da palavra escrita. Então, por isso que a gente também achou bem importante, esse é o nosso desafio, criar uma cultura, né? Criar uma cultura, fazer com que as famílias, com que os professores, com que os gestores de escola, com que as crianças, todos abracem, né, a ideia e multipliquem as leituras, multipliquem as viagens. E aí a gente percebeu que justamente começou a acontecer um troca-troca, clubes do livro dentro da escola surgiram, né? Teve turmas que começaram a fazer intercâmbio entre as salas, tudo isso a partir do uso do Vale Livro e também da compra do livro, né? E também do passaporte da leitura. Eu estava vendo aqui do vídeo. Nesse momento é mais os desafios, né? E claro que o que a gente está aprendendo mesmo é que, mesmo com as telas, com a tecnologia, com o celular, com a leitura e o livro, continua sendo um momento muito prazeroso. As crianças querem, elas se encantam, elas gostam do livro. Mas a gente tem que proporcionar, porque o mundo de hoje, contemporâneo, ele está muito mais conectado com a tela digital. Mas a escola ainda é o melhor caminho, a melhor forma de fazer com que o livro, né, e essa maravilha que é uma obra de arte, cada livro, né, dentro do mercado editorial, a gente vê a criatividade, o colorido, as páginas dos livros, tudo isso, assim, as crianças gostam. Só precisa mesmo ter essa experiência e ter a oportunidade, que é o que a gente vê que o passaporte pode trazer também. Incentivar o professor de uma forma diferente, como um instrumento pedagógico. Ele é um instrumento pedagógico para as escolas. Acho que é isso. Estamos com o tempo cumprido. É que eu tentei aqui de novo o vídeo, mas eu vou ver se eu consigo, então. Peraí. O vídeo não entrou. A lo mejor si compartís el link também como... Também, Sim. Vanessa, você pode compartilhar o link e aí você pode ver. Não, o tempo acabou, mas pode compartilhar Bueno, o link. ahora en tercer Então, lugar, para este segundo vamos bloque, passar agora invitamos para a Lucas de passamos a Rosário e Lucas dar sus palabras para que respecto a las fale fortalezas sobre y as las fortalezas e as dificultades que debilidades identificaron en el e proceso. fraquezas Bueno, que eu ouvi no processo. nada, súper interesante todo, de Muito verdad. Voy a interessante tratar de hablar tudo más que despacio. as minhas colegas falaram. Nada, Vou en tentar primer falar lugar, mais devagar. Primeiro, tanto aprendizaje como como desafíos, aprendizagem e me parece desafios, que pensar la penso que a intersectorialidad en la intersectorialidade, conjunción de miradas en los na proyectos que conjunção de puedan tener olhares alto em impacto projetos y que más possam ter um impacto los que muito están grande, centrados como en os que infancia. Eso nos parece estão aqui fundamental trabalhando com como as aprendizaje infâncias, de este para nós é proyecto. Sin fundamental, essa eso aprendizagem é muy muito difícil que se importante. pueda dar un Sem isso, suceso é cultural con difícil que algún grado de possa relevancia haver en um esa sucesso vinculación que es cultural tan com a necesaria a la hora de pensar vinculação la lectura como un necessária para acto pensar a colectivo. leitura como Por um otro ato lado, coletivo. reafirmar que Por outro lado, voltar a algo que dizer que teníamos en nuestro diagnóstico, que uma era questão el que tínhamos no interés por nosso la diagnóstico literatura, era o interesse pela especialmente en contextos literatura, vulnerables, especialmente em surge contextos principalmente vulneráveis, a partir surge de la principalmente a pertenencia, partir de que los niños pertencer. y niñas E as se sienten crianças atraídos por la palabra se escrita sintam cuando atraídos, sintam a pueden atração pela palavra comprender escrita, que pelos son parte livros, de ese mundo y les quando eles pertenece. fazem parte desse mundo e Fomentar esa pertencem de alguma creación, forma esa autoría tanto a esse individual mundo. como Então, que colectiva entendam en como é esa a producción criação, es como é a central a la hora produção de do pensar livro, é importante iniciativas para que eles de políticas entendam públicas de e lectura que possamos tengan pensar algún grado de políticas de impacto. leitura, que Eso nos eles parece tenham um fundamental. impacto nas crianças. Recuerdo ejemplos Eu como lo que me lembro de fue exemplos que, algunas como, dinámicas por exemplo, as utilizadas a partir de dinâmicas esto em de lo de que hojas de ciudad, utilizamos de que a una questão hoja das, puede ser, era la consigna, folhas de cidade. y que cada uno É pudiera que uma decir folha a pode partir de ser, esa e aí consigna podiam qué es lo continuar que eles pensaba o escrevendo o cómo que eles imaginaba que era una pensavam, como hoja, y la imaginavam que era cantidad uma de folha frases de papel, hermosas y e a quantidade auténticas de frases que se producían autênticas a e partir de, lindas que de esa escreveram a partir consigna
desse comando foi muito boa. Era muito interessante o que acontecia com eles a partir dessa mediação leitora e esse vínculo que se gerava nesse espaço, por isso reduz muito a desigualdade através da leitura, mais eficazmente, muito mais do que programas rígidos de alfabetização. Outra ideia que aconteceu conosco é que o mundo da escrita e da leitura e das palavras se apresenta muitas vezes eles sentem que está muito longe das populações. Esse projeto nos permitiu que não estejam essas distâncias e estejamos perto dessas crianças. Nós trabalhamos com crianças de 9 a 12 anos, essa segunda infância, que foi escolhida para trabalhar neste projeto, para além de que esses espaços selecionados operam diferentes propostas para crianças menores e até idosos. Outro desafio importante para pensar as políticas públicas é a continuidade da experiência, dar continuidade à experiência. Rosário tem uma tradição comprida já de longo prazo sobre isso, com programas sociais e culturais que tem muitos anos e muita trajetória e vigência. Isso é fundamental para continuar a reafirmação dos direitos, também permitir publicar e que haja um registro dessas experiências e que as equipes de trabalho também estejam cadastradas, também saber quantas editoras e ilustradores e livrarias e etc. Existem editores. Isso é fundamental, são atores fundamentais. Outro ator fundamental é a família, para que possamos pensar nos processos de decisão das políticas públicas, para que o projeto continue tendo sentido e orçamento para fazê-lo. Para finalizar, entendemos que essa intervenção deveria continuar, como entendo que acontecem outras propostas, através de outras iniciativas que apareçam através dessa primeira iniciativa. Por isso, nos 6 casos, aconteceu que criamos bibliotecas de continuidade com os materiais, os livros que foram trabalhados em cada uma das propostas, e esses espaços ficaram com bibliotecas e as equipes de trabalho conseguiram fazer novas iniciativas para a leitura e a palavra a partir dessa primeira experiência que gerou esse projeto. Então, para fechar, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Lucas. Tus 5 minutos. Os 5 minutos perfeitos. Vamos passar a palavra agora a Rafael, do Praia do Carmen, nesse segundo bloco. Rafael, ¿estás por ahí? Rafael, Claro. Bueno, pues en el tema de... ¿Me escuchan? me escutam? Pues en el tema de nuestras enseñanzas y todo lo que... Assunto do nosso nuestra reglamentación que nosotros tenemos una vez que ensino e los toda a niños se van, regulamentação que nós temos para logo eso que es as muy gratificante en crianças primera instancia, como les comentaba possam al fazer essa inicio. visita. É muito gratificante ver essa Lamentablemente, en estos experiência. últimos tiempos, Mas, infelizmente, la nesses últimos participación de los anos, a niños de la participação juventud das ha crianças e da disminuido bastante juventude dentro de las diminuiu bibliotecas. Nos ha tocado muito incluso cuando a vienen visita nas niños bibliotecas, que no inclusive conocen quando las bibliotecas, chegam que nunca crianças habían que nem visto una conhecem biblioteca, no sabían ni biblioteca, siquiera que nunca viram uma cómo era biblioteca, lo que nunca se hacía. entraram, não Entonces, tem nem en ideia primera como es é e muy não sabe o que se gratificante ver faz. Então, é la muito felicidad de gratificante los ver niños a felicidade dessas de crianças quando poder conocer conhecem la por biblioteca primeira y al vez salir e que podem conhecer. E decirle, quando ¿sabes qué? saem, Quiero regresar, me gustó, dizem que no querem sabía que era voltar, así de que gostaram divertido muito, não en ese sabia que era sentido. tão Y esa divertida, o que dizem eles. gratificación es lo E más essa importante, que los niños, classificação é o mais después les da importante, que por as querer crianças tener su propia depois biblioteca en sus escuelas, que es un programa que podem también se está também impulsando aquí ver en Playa del as Carmen, poder bibliotecas nas escolas. É outro que cada programa que estamos escuela de pensando em gobierno pueda fazer, que tener cada una escola pequeña biblioteca. possa Nosotros ter uma hacemos este tipo de pequena donaciones biblioteca. hacia las Nós escuelas fazemos algumas para que puedan doações impulsar para estas as bibliotecas escolas, para que também escolares, aunque possa sean ser utilizadas pequeñas, pelas pero crianças sobre das todo escolas, nem que seja uma también es muy biblioteca pequena. gratificante toda la E entrega y também el é muito trabajo que hacen gratificante todo o cada una de nuestras trabalho que é maestras, de nuestros feito por pedagogas, cada um dos que professores, se dos esmeran en que los niños pedagogos, salen contentos en hacer las que
saem, que também depois nos dizem que as crianças saem contentes. Eu gostaria de apresentar aqui esse tipo de manualidades que também faz as crianças artesanatos que eles constroem. E isso é também uma atividade que eles ficam muito contentes. E as professoras depois dão de presente pequenos livros, assim, que depois eles levam para casa. Então, é muito gratificante para nós e para todos os professores e também para as crianças e que possam ver todo esse tipo de atividade e esse tipo de manualidade e, principalmente, atingir o objetivo de que as crianças queiram voltar à biblioteca com a família, com a mãe, com o pai, com os irmãos, e que eles possam dizer que gostaram tanto e que os pais ou a mãe, o pai ou a mãe, a família possa também acompanhar essa criança. Esse é o melhor presente que nós recebemos quando vemos que essa criança volta ou que a juventude volta e que vem visitar a nossa biblioteca. Então, toda essa questão familiar é importante também que seja... também é um momento de ver também para outras ideias, mas a ideia principal é fomentar, incentivar a leitura nas bibliotecas desde as crianças mais pequenas. Bom, Rafael, você pode continuar, porque para o terceiro bloco você está em primeiro lugar e nós te convidamos a compartilhar as recomendações para entusiasmar outras cidades, para que implementem experiências do tipo que vocês implementaram em Praia do Carmen. Antes de mais nada, acho que foi muito enriquecedor. Eu acho que escutar diferentes projetos, diferentes experiências dos outros palestrantes aqui da Argentina e do Brasil, mas neste caso, o que eu poderia recomendar é que funcionou bem aqui para nós nas bibliotecas, que as bibliotecas podem se transformar num centro de aprendizagem, num centro cultural, que podem oferecer outros serviços, outras atividades dentro da biblioteca. Temos aulas de inglês, aulas de matemática, de arte. Então é importante, e eu recomendo a todos, que é um projeto que nós temos como primícia dentro das bibliotecas, também levar a tecnologia dentro da biblioteca, porque é uma maneira de atualização e que estamos agora pensando em inaugurar um centro digital na biblioteca. Isso é uma coisa nova, inovadora que estamos implementando. Ou seja, que as bibliotecas possam ter um centro digital e que possa, de alguma maneira, atrair mais as pessoas também para os livros e para as bibliotecas. E vamos fazer um chamado para todos os cidadãos da Praia do Carmen e que possam também trabalhar, gerar uma economia dos jovens, podendo visitar esses lugares, esses espaços que são públicos, e também fazer impressões a cores, ou seja, usar esse centro digital que nós vamos colocar. E isso é uma maneira de atrair os jovens também. Estamos tentando buscar não só o livro, buscar diferentes mecanismos, diferentes situações para que os jovens venham à biblioteca. Então, é um tipo de chamada também, não só a leitura, levá-los à leitura, mas através de também diferentes dinâmicas e que possa chamar a atenção dessa juventude para que venham às bibliotecas. Então, nós temos também nas sextas-feiras cinema, projeção de cinema. Uma sexta-feira fazemos para crianças, outra para adultos, ou documentários sobre o mundo, sobre a história do nosso país, diferentes atividades. Então, e sábados também fazemos outras atividades. Abrimos as bibliotecas de 8h30 da manhã até 8h30 da noite. E o nosso horário recebemos mais visitas da cidade de tarde do que de manhã. O horário das 17 horas, 5 horas da tarde até as 8 são os horários com maior frequência. E também nos domingos estamos abrindo. Nos domingos não estamos abrindo, mas nos sábados vemos que temos a biblioteca bem cheia. E também realizamos
alguns programas de GPS estatal e que implica tecnologia, e registramos, então, algumas questões de concorrência também. Trazemos não somente para leitura, mas também palestras que são interessantes e de outros assuntos de temáticas variadas. Então, usamos diferentes atividades para atrair e acho que seria muito interessante fazer com que a biblioteca seja de múltiplo uso. Muito obrigado por tudo, pela apresentação e as recomendações que você deu. Neste terceiro bloco, damos a passo para Lucas. Sigo yo, perdón, pensé que estaba tercero, mil disculpas. Eu pensei que ia sair terceiro, vou agora então, sou segundo. Sí, está ahora. Te toca a vos. Bien. ¿Qué tal? Bueno, nada, en términos de recomendaciones. Como recomendações, e para fechar, o que eu posso pensar com vocês é que esse tipo de projetos precisa territorializar a cultura, pensar ao longo e ao largo do território, para não centralizar a cultura na cidade. Temos que pensar, e é uma premissa das cidades educadoras, não pensar desde a centralidade. No nosso caso, o positivo nesse projeto foi o que acontece, pensar o que acontece nesses espaços territoriais que são habitados por pessoas da nossa cidade, que são famílias com crianças que estão no coração dos seus bairros, e é um espaço cotidiano para eles, como é o Centro de Cuidar que nós temos aqui, que há muitas propostas, e isso permite ter uma naturalidade com esse contexto, entender esse processo e entendendo que o Estado tem que estar presente, tem que respeitar as trajetórias dos atores que intervêm, sem hierarquia de saberes, esse é outro problema. Consideramos que é nesse momento em que temos que pensar, e um dos benefícios deste projeto é respeitar os saberes e valorizar as vozes locais para pensar projetos desta natureza, conectar crianças de bairros periféricos da cidade com escritores contemporâneos conhecidos que estão longe deles e eles sentem que tem um vínculo mais próximo e uma possibilidade de pensar-se em outro contexto quando podem ler e escrever. A recomendação é criar essas pontes entre os gestores culturais e as infâncias, e que esse processo de validação da cultura local, em geral, isso é valioso e todos têm direito a produzir a cultura. E como última recomendação ou sugestão para pensarmos projetos e que seja também útil para todos nós, como uma orientação, poder registrar a experiência, ter uma memória da experiência. A questão da premissa é fazer vídeo rápido de TikTok ou da Instagram. O que temos que fazer é poder pensar o que aconteceu nesse espaço, com mais tempo, dedicação, para poder, para que as políticas tenham aprofundar nessa política, né? E pensar a territorialidade e o que queremos conseguir, que são políticas para transformar os nossos cidadãos e para as populações com que nós trabalhamos, e poder ter cidades melhores, cidades transformadas, cidades que acreditem que sua possibilidade de identidade permite também crescer e se desenvolver em todos os contextos, muitas vezes contextos vulneráveis. Consideramos que estes projetos transformam de outra forma e são positivos. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Vamos agora finalizando com este diálogo. Vanessa vai fechar
para nos contar as recomendações e inspirações e encorajar-nos para fazer alguma experiência que você faz aí na sua cidade. Então, nós temos várias ideias, né, diversas ideias para poder continuar fomentando, incentivando as crianças, né, com o hábito da leitura, principalmente porque a nossa biblioteca pública aqui, que eu sei que tem colegas falando de biblioteca, né, mas nós participamos justamente da Secretaria de Educação. Então, a gente tem esse privilégio de poder trabalhar dentro do pedagógico. Por isso, além do passaporte da leitura, nesse ano de 2026, a gente trouxe um momento, porque até tem uma pergunta no chat ali que eu estava olhando, né, que é como que vem o financiamento do Vale Livro. É uma política pública, né? Então, o prefeito da nossa cidade vê a importância de investir na educação, de investir na política do livro, e vem pela prefeitura mesmo o financiamento desse valor, através de um edital e chamamento público de livreiros e, claro, alguns critérios que a gente estabeleceu para poder fazer a entrega para cada estudante. Todos os estudantes recebem, mas aí cada Vale Livro tem a identificação com o nome, né, o CPF, o documento do aluno, para que cada um tenha o seu e possa usufruir, então, dessa oportunidade da leitura, né, através do livro. E esse ano a gente trouxe também para as escolas um projeto chamado Cantinho de Leitura. Todas as escolas de primeiro e segundo ano têm um espaço dentro da sala de aula, que é o Cantinho de Leitura, para que o professor faça leitura, faça a roda da contação de histórias, né? E para que a gente consiga realmente fazer um registro e incentivar o professor para que ele faça esse trabalho, a gente criou também esse aqui, que é o Diário do Viajante Leitor, né? Como a gente já estava naquela linha do passaporte da leitura, aqui nós temos o Diário do Viajante. O que o viajante vai fazer? Ele vai fazer, através do seu professor, a cópia das mini capas de livros, são mini capas dos livros que leram. Eles colam, não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas eles colam a capinha do livro aqui, pintam as estrelas conforme qual foi a sua avaliação do livro, né? Mais estrelas, porque o livro foi melhor, né? Então, é uma cotação que eles fazem da leitura, onde eles podem compartilhar como que foi a leitura e também pintar. Por que a contação de histórias? Porque é um período de alfabetização dos pequenos. Então, nem todos já estão lendo. E a gente pode o quê? Fazer o contato, promover esse contato através das histórias contadas, narradas. Aqui nesse espaço é para a criança colocar uma foto com a família, em casa, em contato com o livro. Então, eles colocam no álbum de fotografia. Assim como quando a gente faz uma viagem, a gente faz os registros, né? Nesse espaço aqui, também, continuamos, né? Aí a gente convida o quê? As famílias para virem dentro da escola, compartilhar suas histórias. Então, nesse espaço aqui, o registro é para que as famílias... A gente até tem um material aqui com um registro já de famílias indo contar na escola. É bem legal, né? Os pais compartilhando, lembrando, como mais uma vez, que a leitura vai além do livro, né? Então, eles trazem as histórias que ouviam dos seus ancestrais, que ouviam das gerações mais velhas, os avós entram na escola para contar história e fazem um registro no Diário do Viajante. E a biblioteca pública, vocês podem ver atrás de mim aqui, eu estou na frente da prateleira de livros, nós temos diversos volumes do mesmo título, porque nós temos um projeto chamado Sacola Literária, onde os professores levam para a escola vários volumes do mesmo título para fazer a leitura compartilhada entre as crianças e depois um bate-papo sobre a obra. Então, nós temos também, nesse espaço aqui, ó, onde tem um ônibusinho e as malas, né? Essas malas é a representação da sacola literária. É onde é registrado que histórias a escola leu da biblioteca, porque vieram aqui buscar a sacola e levaram para casa. Então, a gente também trabalha com a visita, como colega, tem um colega, né, da biblioteca aí falando a respeito do trabalho das visitas das crianças. A gente recebe as visitas deles, por isso que tem esse ônibus amarelo aqui,
que é o ônibus que leva eles para esses passeios. Então, a gente está ampliando ainda mais o passaporte da leitura, né? E já que esse momento era para trazer ideias inspiradoras, então a ideia é essa, né? Essas empresas onde eles vão, que é a livraria, que é a Academia Passo Fundo de Letras, que é o teatro, também tem os seus carimbos, os seus adesivos que eles colam para registrar para as crianças. Então, eu vou pedir para todos fazer um convite, quem quiser. Então, lá no chat tem o link do vídeo, que pode ver bem as nossas crianças na Feira do Livro, as nossas crianças colocando em prática esse contato com o passaporte e também o contato com o Vale Livro. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Muito Vanessa. obrigada, Muchas Vanessa. gracias también Muito obrigada a também Rafael y a a Luca. Rafael e a Las Luca. tres experiencias Três presentadas experiências nos apresentadas resta foram muito tiempo interessantes porque e nos, nos quedan uma muchas pena que ganas não temos de mais seguir tempo escuchando para continuar escutando más todas as sobre las experiências, experiencias. escutar um pouco mais También sobre essas agradecemos las experiências tão preguntas del chat que interessantes. ya Também agora fueron temos as perguntas, algumas perguntas respondiendo, do cada bate-papo uno que já foram muy atentos respondidas, también a todos com ese muita intercambio con atenção quienes e com essa la troca de audiencia que experiências está muito acá boa, toda a presente audiência que está aqui escuchando. presente, escutando e que Y bueno, podem tengo participar un também, não montón só através de do chat. preguntas Temos para hacerles. muitas perguntas Estamos para fazer, cortos mas estamos con el curtos, tiempo. Sin o tempo já embargo, está hay una finalizando, cuestión mas que tem me uma parece questão relevante que eu considero al muito escucharlos, importante que ao tiene que ver escutar con que estos aos palestrantes, que tres tem a proyectos, ver estas tres com esses experiencias três presentadas no projetos, son las essas únicas três que se experiências realizan apresentadas, não dentro são de as las únicas ciudades, digamos, realizadas dentro das orientando cidades política pública de educadoras, promoción de la em lectura, relação sino a que políticas públicas, em se ha relação à seleccionado leitura. una Nós especialmente selecionamos especialmente como essas símbolo três de un como paquete símbolo de de um pacote, digamos políticas assim, de públicas en políticas relación públicas em a la relação promoción de à la lectura. promoção da leitura. Aparece el registro ahora en esta Aparece o última registro recomendación de também dessa Vanessa, un registro última que es un registro de sugestão da cada Vanessa, que é um viajero, registro de usando cada la viajante, analogía del viaje, usando tanto essa por la analogia biblioteca, da viagem que ela usou, como tanto pela decía biblioteca, Rafael, como dizia Rafael da biblioteca, e como por el pasaporte. ou Comparte esa também idea de la compartilhando essa ideia lectura do que va passaporte más e allá de leituras que vão del objeto além do libro, objeto sino la livro. A lectura en tanto leitura, experiencia que se através da da experiência que en é un sentido muy levada amplio. através de Pero también exemplos muito este amplos. registro, E também esse entonces volviendo a esto, registro este registro es individual, ¿no? De cada individual, lector, de esse cada registro familia, individual de que cada comparte ese niño, leitor, esa de niña cada con su família, que familia, con sus compartilha a docentes, se criança va com a família, ampliando a un criança com poco o las docente, com o capas de la professor, experiencia. e Es vai ese niño, esa ampliando niña as que con su experiências dessa pasaporte a criança su vez que com esse comparte la passaporte, ao inquietud mesmo y la tempo, curiosidad compartilha y la invitación a ir a inquietações, una librería, curiosidade, esse convite a ir a al uma teatro, a una livraria, a ir biblioteca ao teatro, a ir a con uma su biblioteca, familia. com sua família, levando a família também. Pero además también aparece Além disso, el registro de la aparece o que foi experiencia, mencionado un por registro Lucas, más um registro de la vinculado à sistematización. O experiência, sea, que esto de tem a qué ver hacemos com a con sistematização, estas isso de que políticas públicas, o que cómo contamos a fazer otros los com essas resultados políticas públicas, como contamos o, a outras digamos, pessoas os que resultados dessas producen políticas estas públicas que experiencias. produzem essas Aparece también experiências. la idea de Aparece territorio, também a esta ideia de posibilidad de território, essa acercarnos, digamos, no possibilidade de quedarnos nos en los aproximarmos, centros não de la ficarmos ciudad, sino somente no poder centro da cidade, mas ponernos poder en movimiento, estar na ampliar periferia, ese andar, ter acceso movimento e ampliar a o la acesso cultura, ese à acceso al libro. cultura Y otra de las cosas que também me à parecía periferia da significativa cidade. tiene que ver E outro con assunto que eu achei muito corrernos significativo del lugar é de de productores de saber, não digamos, estar no lugar de una somente de forma produtores do saber e que es solo buscarmos transmitiva, uma digamos, de que fonte, uma nosotros forma somos de los que transmitir, producimos não só cultura, como nós sabemos produzimos y cultura, mas la saber que essa llevamos cultura pode ser y produzida de outra maneira e la que podemos derramamos, levar digamos, a ¿no? La outros contamos lados. a los Podemos niños y las niñas. contar No, às sino que estamos crianças hablando de e experiencias falamos também das de promoción de experiências la que são lectura feitas de que a promoção su da vez leitura invitan a e, ao producir mesmo saberes, tempo, a convida a coproducir saberes. produzir Están, saberes, a bueno, por coproduzir ejemplo, saberes. hojas
Pensamos, por exemplo, no exemplo de folhas da cidade, das visitas à biblioteca, e o passaporte, acho que nas 3 casos apresentados, apresenta uma troca, um intercâmbio intergeracional, e aparece a voz das crianças que são atendidas, porque são escutadas, e que são levadas em consideração para pensar como queremos viver, como queremos viver e sentir a importância da leitura. Tiene que ver con poder sostener. Sentir e ver que podemos sustentar. Está sendo entrecortada a voz dela, não estou conseguindo perceber. Uma pergunta está cortada. Por que por que pensamos na importância de que as crianças leiam? Belén, repetí si querés la pregunta porque justo se Repita, te por cortó. favor, a pergunta, porque cortou. Repetila. Não podemos escutar a pergunta. ¿Por qué creen que es Por que vocês acham que é importante? Los niños y las niñas lean, teniendo, Por que vocês acham que é importante que as crianças leiam? de nuevo, O que representaria? Perdón, digamos, vitalizar la Desculpe, pregunta eu vou acerca de cómo vitalizar a queremos pergunta de vivir. como queremos viver a experiência dessas crianças que devem ler. O la repito en otro sentido, si no. Posso fazer Vou um pedido? repetir em outro Desculpa. sentido. Sí. É porque nós... Escrever a pergunta no chat? No, Para mí, a ver, Belén, si la logré Belén, captar. se você consegue, vamos ver se eu consegui. Saiu muito cortada a sua pergunta, mas vamos ver se eu entendi. Por que nos interessa que as crianças leiam? Acho que foi essa a pergunta? Exacto. Por que nos interessa que as crianças leiam? Essa seria a pergunta. grata. Esta es una pregunta dirigida Essa é uma pergunta dirigida a Lucas, a Vanessa y también a Rafael. e também a Rafael. No, son muy breves. Yo me São preguntaría muito al breves. revés, ¿por qué no? Eu faria uma pergunta Sería, ao contrário, por que não? Por que não pensarnos interessar en pela un leitura das crianças? Nós contexto devemos de pensar num contexto de como cidades las que tenemos, ciudades como as que nós muchísimas temos, complejidades en cidades términos muito de complexas, em desigualdades, termos de desigualdade, ciudades atravesadas por cidades que problemáticas estão atravessadas complejas. por problemáticas Me muito parece que, complexas sin duda, e la que, lectura sem y la dúvida, a lectura pensada en el leitura sentido e a que lo venimos leitura, charlando de acuerdo a, por supuesto, de acordo com al como nós já enfoque vemos de ciudades falando, educadoras y el enfoque de la e o charla, que é a missão das cidades fundamentalmente educadoras, también a lo que que não é atraviesa las somente a tres leitura, experiencias que mas o que estamos atravessa as comentando. 3 experiências que Nos já parece comentamos. que es fundamental poder O mais pensar importante e desde las fundamental infancias é y de pensar nessas hecho, infâncias no que solamente leiam, desde e de esta, por lo menos en fato, nuestro caso, nuestra franja pelo menos no etaria nosso es caso, da faixa etária que nós quizás una trabalhamos, segunda infancia que talvez uma probablemente esté segunda infância escolarizada y que probablemente esteja mais las escolarizada, propuestas locales mas a proposta de lectura y local escritura de leitura e potencian y escrita permiten podem abrir potenciar otros e permitir contextos y otros abrir novos escenarios contextos, que novos quizás la cenários que escolarización talvez a muchas escolarização veces não possa no abranger, contempla. ou Los que não. procesos de E, enseñanza às vezes a formal. escola não pode En nuestro caso, la contemplar educación todos os formal no está a aspectos da cargo de un educação municipio, formal, sino que está a que cargo de no otro nosso nivel del caso não Estado, está a quizás cargo do município, está a en otros nível do estados es Estado, diferente, pero e há entendemos estados de diferentes que es em necesario y relação sobre à todo educação trabajarlo pública. desde Mas devemos contextos trabalhar de em vulnerabilidad, contextos de porque nos parece vulnerabilidade, que son porque lugares donde consideramos que são la lejanía y lugares la distancia que entre estão la posibilidad distantes de pensarnos da como productores possibilidade de de pensar cultura, como como produtores de actores cultura, fundamentales a como la hora de atores pensar las fundamentais dinámicas de las quando ciudades, pensamos todo nas eso, creo dinâmicas que das la posibilidad cidades. de la Eu acredito lectura, que a la possibilidade da escritura, el leitura e da acceso a la escrita, palabra, dar acesso a à poner la palabra en palavra, juego y en impor a escena, nos palavra em permite, sobre jogo todo e en no cenário las da primeras vida de todas infancias y as las segundas pessoas, infancias, principalmente la na posibilidad primeira e na segunda de infância, lograr e dar essa cuestiones plenamente possibilidade de transformadoras. Por atingir eso é, digo,
de atingir um alcance que seja transformador. Eu estou convencido que não pode haver política pública que não pense nas infâncias sem pensar nesse cenário e espaço de leitura, com políticas públicas que estejam voltadas para a leitura. Eu acredito que a sua pergunta é por que deveríamos considerar importante a leitura. Para mim, não podemos pensar uma política pública sem considerar as infâncias dentro. Vanessa e Rafael? Vanessa e Rafael? Sim, então, eu penso que, como ele falou, né, eu posso transformar, trazer uma frase: ler é transformador. Ler é uma possibilidade de transformar o mundo em que vivemos num mundo melhor, para que a gente possa compreender. Então, por que as crianças precisam ler? Para compreender a si mesmo, a sua própria identidade nesse mundo, para compreender o mundo em que vivemos, né? E para poder também supor novas formas de viver e trazer um mundo melhor. Então, é trazer para eles a possibilidade do pensamento crítico, né? Do pensamento crítico. A gente sabe que mesmo com acesso a tantas informações que a gente tem hoje, que eles têm hoje, sem filtro, muitas vezes sem consciência, sem censura, né? Nas telas, a gente sabe que pouco é conhecimento aprofundado. A maioria é informação. E o livro, ele nos dá a possibilidade de aprofundar. O contato com o livro é uma experiência cultural, uma experiência estética, uma experiência de conhecimento, né? Principalmente o gênero literário, porque o gênero literário, ele tem uma característica mágica de mostrar, sem necessariamente dizer, né? É o poder do gênero literário que eu vejo, assim. Então, através desse hábito prazeroso, que pode ser, sim, prazeroso, pode ser um hábito divertido, pode ser um momento interessante, diferente dentro da escola, diferente dentro da biblioteca, né? A gente pode, através da leitura e do contato com os livros, nos identificar e nos unir e propor mudanças positivas para o mundo. Isso que o livro pode proporcionar. Então, eu penso que esse nosso trabalho é muito importante. E eu sou uma adulta, professora, contadora de história, que trabalho numa biblioteca pública da minha cidade, mas também fui uma criança que gostava das histórias e eu ainda sinto uma alegria bem grande dentro de mim toda vez que eu ouço uma história. Por isso que eu procuro multiplicar e proporcionar às crianças o contato com esse mundo mágico, que é o mundo da literatura. Muchas gracias, Vanessa. Buenísimo. Muito obrigada, Vanessa. Também por isso, nós dizemos que o trabalho de vocês é a seleção de serem curadores dos livros, selecionar os livros, escolher e trabalhar junto com os vendedores de livros, os livreiros das livrarias, para que leve esses livros às crianças, o que esteja fora só do comercial, mas que possam produzir experiências de conhecimento profundo, de pensamento crítico, onde as crianças possam ler histórias, que fiquem comovidas com as histórias, que sintam, que possam pensar o mundo no que eles querem viver. Rafael? Nós temos 5 pontos-chave que justamente tem a ver com a pergunta: por que nós fazemos isso e por que nos interessa que as crianças leiam? Porque gerar o hábito de leitura gera criatividade, melhora a linguagem, a comunicação das crianças. Todas as crianças que leem, que têm essas experiências, também se nutrem para poderem se nutre em todas essas questões culturais, aumenta a compreensão do mundo, entender as passagens históricas e diversas situações. Também acreditamos que é um hábito que fortalece a concentração, a disciplina e que abre
abre para o mundo. Tem uma frase que eu sempre lembro e que diz que quem não conhece a sua história não pode compartilhar sobre as ideias, sobre as histórias do país. Também criamos dessa maneira crianças mais capazes e mais livres. Qué bueno. Sim, Bueno, muito bom. estamos Bom, con el estamos já tiempo com o ya tempo cumplido. já cumprido, já De mi estamos parte, terminando a nossa agradecerles apresentação. Eu muchísimo gostaria de agradecer el relato de muitíssimo cada una de o las relato de experiencias. cada uma dessas Le dejo la experiências. palabra Deixo a palavra agora, passo a Laura. palavra à Laura para Bueno, dar o muchísimas fechamento dessa gracias, apresentação. muchísimas Muitíssimo gracias, obrigado. Muito Belén, obrigada, por Belém, acompañarnos en por nos esta acompanhar conversación. nesse Muchísimas gracias a las ciudades conversatório. que Muito han obrigada. dispuesto Agradeço a y a todas as todas cidades y que todos los participaram presentes e todos os esta presentes tarde, nesta mediodía tarde, neste que meio-dia, nos dependendo encuentra de cada conversando. cidade, que nós nos encontramos aqui Para nosotros conversando. es Para muy nós valioso poder, bueno, é muito particularmente en este valioso tema, poder promover, generar promover programas que hagan esto, ¿no? nesse Que tema e promuevan promover la lectura, programas porque como decíamos que antes, y que como, bueno, lo facilitem decía ou un poco que Belén, idealizem ¿no? Y un poco a nos lo decía leitura en su e o introducción, que dizia esta nessa posibilidad introdução, essa de generar, possibilidade de asombrarse, gerar de jugar, de esses imaginar, que espaços de generan los imaginação, libros de y que también assombro, que forman geram os parte de las livros e tareas que também de faz cuidado, parte ¿no? das tarefas de Entonces, cuidado. creo que nos Eu deja, acredito nos que quedan isso muchas nos cosas deixa muitas despiertas coisas para pensar, que nos seguramente despertam para para los que pensar, escucharon e la todos que escutaram experiencia essas de cada experiências uno, se les de despertarán cada um cosas devem porque ter todas las ciudades outras están ideias e haciendo vai cosas en despertar este novas sentido ideias, y a porque los que todas as hoy cidades estão presentaron y trabalhando escucharon nesse esto sentido. seguramente le han E as que despertado también otras apresentaram inquietudes hoje também y devem bueno, ter esta escutado dos es outros la colegas e idea. também Las vão aparecendo experiencias inquietações e as están cargadas experiências ya, de tanto las todas de essas Ocupación experiências já Mundo están estão cargadas en el banco de subidas experiencias, no ustedes banco de pueden acceder a la experiências, página vocês y podem buscarlas acessar en a el banco para página poder leerlas e en buscar profundidad. Y e poder ler próximamente la e experiencia ter um de Playa del conhecimento mais Carmen va profundo. a estar E a subida, experiência están de Praia do haciéndolo Carmen também vai en estar estos subida, días. que ainda não Nosotros también está, mas vamos nós já luego vamos ter a também. disponer E de vamos este depois video subido disponibilizar también o en la vídeo página para que puedan na página para que recordarlo. todos Allí possam estamos voltar a tratando de contacto. assistir Así e que, lembrar do que bueno, foi falado esta e es também para o contato com nuestro todas aporte essas de hoy. cidades. Essa é a nossa Invitar contribuição de también a hoje. otras E também ciudades que hoy gostaria no de han podido convidar outras comentar su cidades que hoje não experiencia a que puderam suban su experiencia al banco apresentar, de mas que experiencias, que subam as esto nos experiências permite no banco profundizar de el experiências, porque isso conocimiento y nos ayudarnos permite que nos aprofundar toca um llevar pouco adelante mais no estas misiones, conhecimento do que está ayudarnos sendo a feito em cada uma das tener, cidades. Isso nos inspirarnos en ajuda ideas a para nos llegar inspirar mejor em ideias en e este ver caso, a la as sugestões promoción que de la vocês vão lectura apresentando en e nuestras para ciudades. poder Nos han promover a acompañado muchas leitura em nossas ciudades cidades. de Muitas cidades Brasil, nos acompanharam de Argentina, hoje, de México, do de Brasil, Uruguay, da de Puerto Argentina, do Rico. México, do Uruguai, de Porto Rico. Eu Muchísimo a agradeço todos, a muitíssimo, cada uno, agradecemos nuevamente al muitíssimo a equipo cada de uma dessas cidades delegación, e a a equipe cada da uno de los delegação equipos também, concertados que han agradeço a intervenido hoy. cada uma das Y equipes bueno, das cidades que un abrazo estiveram grande y apresentando esperamos hoje. vernos Um pronto abraço en grande, otra espero que edición de Encuentro de brevemente já Ciudades. Hasta pronto. estejamos juntos outra vez em nova edição de Cidades Educadoras. Muchas gracias. Muito obrigada e até Muito breve. obrigada, um abraço. Muito obrigada. Gracias. Chao, chao. Chao, Sandra. Gracias a las traductoras también. Tchau, tchau, grato. Chao, chao.